Gravando. Olá, eu sou a Nicole e o nosso trabalho é com relação a entamoebas gingivales e falaremos da relação com a odontologia e a sua incidência no Brasil. Bem, eu começarei falando sobre a taxonomia e a morfologia da entamoeba gingivales e a sua correlação com doenças periodontais. Ela é uma ameba eucariota unicelular que pertence ao reino protista, filo Sarcomastigofora, subfilo Sarcodina e gênero Entamoeba. É uma ameba não patogênica que habita a cavidade oral humana e ocasionalmente outros sítios, como já foi relatado o caso de trofozoítas no trato genital feminino, particularmente em associação com o dispositivo intrauterino. Além disso, é uma ameba de abrangência mundial e por isso tem caráter cosmopolita. No que diz respeito à sua morfologia, vale ressaltar que a entamoeba gingivalis não apresenta estágio de cisto. Até hoje, ela somente foi encontrada na forma de trofozoito, que é a sua forma móvel. E no que diz respeito a esse estágio, ela apresenta as seguintes características. Mede cerca de 10 a 20 micrômetros de diâmetro, possui ectoplasma claro e endoplasma granuloso, apresenta núcleo único e este é aproximadamente esférico, membrana nuclear com grânulos de cromatina situados muito próximos uns dos outros, apresenta cariosoma central e movimenta-se através de pseudópodos, que irão lhe conferir grande pleomorfismo e conferem locomoção. São organismos anaeróbios e a sua reprodução acontece por divisão binária. Além disso, o substrato para a nutrição da entamoeba gingivalis é composto de leucócitos, células epiteliais, bactérias e outros protozoários. Uma observação que cabe ressaltar é que o estágio de trofozoíta da entamoeba gingivalis é morfologicamente similar ao da entamoeba histolítica, e por isso eles devem ser diferenciados, uma vez que essas amebas podem estar presentes no escarro, no caso de um indivíduo acometido com abscesso pulmonar provocado pela entamoeba histolítica. Bom, como mencionado anteriormente, o trofozoito da entamoeba gingivalis habita a cavidade oral de humanos, principalmente na placa bacteriana, e reside nas bolsas gengivais perto da base dos dentes, no escarro e nos abscessos bucais, e por isso ela está comumente associada a indivíduos com uma má higiene oral ou doença periodontal. De uma forma mais elucidativa, as doenças periodontais são consequências das reações inflamatórias e imunológicas dos tecidos periodontais, produzidas pela presença dos micro-organismos presentes na placa bacteriana. E isso irá gerar danos ao tecido conjuntivo e ao osso alveolar. E em casos mais graves, a progressão da doença pode ocorrer a avulsão dos elementos dentários. Inicialmente, a entamoeba gingivalis ela foi descrita como o principal patógeno da doença periodontal, mas posteriormente ela foi classificada como uma ameba comensal. E isso acontece porque, apesar da entamoeba gingivalis ser encontrada rotineiramente em conjunção com doenças periodontais, uma associação causal entre a entamoeba gingivalis e a doença não foi definitivamente encontrada, ou seja, nos estudos até então realizados, não houve a conclusão de que a ameba é o agente causador das doenças periodontais, mas sabe-se que, em casos de gengivite e periodontite, essa ameba encontra-se presente como um dos elementos do biofilme. Olá, eu sou a Ravine e vou falar um pouco sobre a transmissão e o ciclo de vida do parasita. O principal sítio de contaminação pela entamoeba gingivalis é a cavidade bucal, como foi dito, onde o parasita se aloja entre bolsas gengivais, entre os dentes, na placa bacteriana. A transmissão ocorre de forma direta, através do contato com a saliva do hospedeiro infectado, ou seja, de uma pessoa para outra ou no contato do indivíduo com objetos contaminados, podendo ocorrer através do beijo, por emissão de perdigotos, que são gotículas de saliva contaminada, pelos trofozoítos, emitidas durante a fala, tosse, espirro e também durante a realização de procedimentos odontológicos geradores de aerossóis. Assim, esses perdigotos podem ser depositados na conjuntiva, na mucosa nasal, na boca de outro indivíduo, contaminando. Também pode ocorrer a infecção no compartilhamento dos utensílios de cozinha, como garfo e colher. Os trofozoítos, em geral, não têm meia-vida longa no meio externo, como os cistos, mas esses sobrevivem até 48 horas e são moderadamente resistentes à dessecação.
E, por fim, também pode ocorrer a contaminação ao compartilhar as escovas de dente. Algumas evidências científicas demonstram que as escovas dentais, após serem utilizadas, podem servir como reservatório para micro-organismos com potencial patogênico. Assim, o uso incorreto de escovas dentais pode contribuir para promover a disseminação de micro-organismos na cavidade bucal, sendo no mesmo indivíduo ou entre diferentes indivíduos. Esse fato é de fundamental importância em um país como o Brasil, onde o uso coletivo de escovas dentais, especialmente entre crianças de famílias com baixo nível socioeconômico, muitas vezes ocorre. Eventualmente, também pode haver contato direto entre escovas de diferentes membros da família, nos recipientes onde são armazenados, por exemplo. Alguns pesquisadores e dentistas propõem métodos para a desinfecção das escovas, como o uso de soluções antimicrobianas, o armazenamento adequado, a troca periódica das escovas e o uso estritamente individual das mesmas. Agora eu vou falar sobre o ciclo de vida. A Entamoeba gingivalis possui um ciclo de vida diferenciado em relação às demais espécies desse gênero, as quais possuem duas formas morfológicas do parasita, tanto a cística, que é a forma resistente, encontrada no ambiente, quanto a trofozoíta, que é a forma metabolicamente ativa. No caso da Entamoeba gingivalis, esta não possui a forma cística, apenas a forma do trofozoíta, responsável pela infecção através do contato com a saliva do hospedeiro. Infelizmente, o ciclo de vida completo da Entamoeba gingivalis ainda é pouco conhecido, e isso acaba dificultando uma profilaxia mais eficiente. Porém, atualmente, entende-se a infecção ocorre da seguinte forma. Os trofozoítos são transmitidos pela saliva de forma direta, chegam no outro hospedeiro e se aderem à mucosa oral, entre as bolsas gengivais, perto da base dos dentes, na placa bacteriana, ou nos abscessos bucais. Esse parasita se reproduz, então, por divisão binária e realiza uma colonização não invasiva nessa cavidade bucal, por serem comensais, não patogênicos. São parasitas anaeróbicos e, como estão presentes frequentemente nas bolsas periodontais, nota-se que os baixos níveis de oxigênio dentro dessas bolsas é muito importante para a sobrevivência e desenvolvimento dos trofozoítos. São muito móveis, apresentam movimentação por pseudópodes e irá englobar demais protozoários presentes na cavidade bucal, leucócitos, células epiteliais e principalmente bactérias presentes na placa bacteriana. Assim, o parasita se beneficia muito do metabolismo bacteriano. A importância dessa microbiota bacteriana para a Entamoeba gingivalis é visível durante a periodontite, em que os genes de virulência bacteriana são fortemente modulados pela interação parasita-bactéria. E a presença cada vez mais abundante desse parasita dentro das bolsas periodontais sugere que essas interações são essenciais para as funções do parasita durante a fisiopatologia da doença. Olá, eu sou a Milena e eu vim falar um pouquinho sobre a incidência da Entamoeba gingivalis e o diagnóstico desse parasito. O site da CDC, que é a sigla para o Centro de Doenças e Prevenção, descreve a Entamoeba gingivalis como uma espécie cosmopolitana, isto é, comum por todo o globo. Os estudos analisados para a síntese desse trabalho revelaram que a Entamoeba gingivalis, junto a Trichomonas tenax, são os parasitos principais na doença periodontal e gengivite. Um artigo para essa pesquisa, que tem o seu print no slide anterior, afirmou que 95% da população com problemas orais de higiene pode estar infectada com a Entamoeba gingivalis. Esse mesmo estudo fez uma pesquisa com 100 indivíduos, divididos entre o grupo controle e o grupo de casos, sendo o primeiro com pessoas com saúde oral adequada e o segundo com indivíduos portadores da doença periodontal. Nesse estudo, todas as 100 pessoas apresentaram Entamoeba gingivalis em sua microbiota, o que comprova a alta incidência do parasito na população. Como a principal manifestação patológica relacionada a esse parasito é a doença periodontal, vamos falar um pouquinho dessa doença e sua incidência no Brasil. Antes de tudo, é importante salientar que a doença periodontal envolve questões sociais, como a higiene oral, acesso ao saneamento básico, hábitos deletérios, como o tabagismo, entre outros, e comorbidades como a diabetes. A partir disso, determinamos que a região norte é a de maior prevalência da doença, uma vez que essa é uma das regiões mais esquecidas com relação às políticas públicas sociais. Em contrapartida, o sudeste é a região com menor incidência da doença. Esses dados foram retirados dessa tabela aqui ao lado, que conta com os dados de todas as secretarias de atenção à saúde e de vigilância em saúde das regiões.
Ainda por essa tabela, observamos que há um aumento da doença de uma forma geral com a idade. E, graças às leituras dos artigos para a síntese desse trabalho, constatou-se que o mesmo é válido para a presença de entamoebas gengivales na microbiota dos indivíduos. O artigo ao lado, que promoveu uma pesquisa em uma população quilombola sobre a incidência da entamoeba gengivales em sua microbiota, além de uma revisão de literatura, afirmou que há uma maior prevalência do parasito na população negra periférica. Agora, abordando um pouco do diagnóstico, segundo o site da CDC, que é a sigla para Centro de Controle de Doença e Prevenção, o diagnóstico laboratorial é feito a partir da identificação de trofozoítos em amostras de raspagens das gengivas e dos dentes. Nessa identificação, o trofozoíto pode ser visto ingerindo células de defesa, assim como núcleos de células epiteliais. Há ainda 2 subtipos genéticos da entamoeba gengivales, mas não há diferenças clínicas ou morfológicas entre eles. Esses subtipos são os subtipos ST1 e ST2. A entamoeba gengivales pode ser encontrada também no escarro e, em raras ocasiões, na cervice uterina, sendo identificado a partir do Papa Nicolau cervical. O material pode ser coletado em uma placa de Petri contendo solução fisiológica que permita a observação do protozoário em cultivo in vitro. Já os esfregaços com suave também são utilizados e podem ser curados por diferentes técnicas, como Papa Nicolau, hematoxilina férrica e Gienza. Olá, eu sou a Carol Almeida e eu vou relatar um caso que ocorreu nos anos 90, que apesar de ter sido raro, é possível relacioná-lo com a contaminação e manifestação do parasita entamoeba gengivales, com a má higienização oral, com a imunossupressão e até mesmo com a maior proliferação a partir de tratamentos com radioterapia. Pode passar. No caso relatado, podemos observar que trata-se de uma paciente que no final dos anos 90, ainda com 37 anos, devido a um carcinoma presente na língua, foi submetida a uma glossectomia parcial esquerda, esvaziamento cervical modificado e radioterapia pós-operatório. A glossectomia parcial consiste na remoção parcial da língua. No ano seguinte, a paciente desenvolveu um nódulo eritematoso na parte superior da garganta, adjacente à cicatriz cirúrgica, que, ao fazer aspiração com agulha de ponta fina e exames citológicos, foi constatada a presença de inúmeros organismos morfologicamente consistentes, com a entamoeba gengivales. Comprovadamente, o artigo mostra que o aumento no número de entamoebas na cavidade oral se deu principalmente pelo tratamento radioterápico. Mas como o parasita foi parar na região do pescoço? Explicando o caso, o parasita é encontrado em espécimes na cavidade oral e já era existente na paciente. Mas nesse caso, a radioterapia pode ter contribuído para a formação de um trato de fístula presente na cavidade oral e a área cirúrgica local é incisão, resultando na formação de uma pequena inflamação nodular na parte superior do pescoço. Os organismos, portanto, podem ter viajado da cavidade oral, se instalando e proliferando no nódulo do pescoço, o que explica as suas presenças no material aspirado e nos exames citológicos. Deixa claro também no artigo que o diagnóstico e a comprovação foram tardios devido a uma confusão de semelhança morfológica entre macrófagos com resíduos celulares citoplasmáticos abundantes e os organismos de entamoebas gengivales propriamente ditos. E apenas por uma investigação mais aprofundada da história da paciente e exames específicos, pôde haver a explicação sobre o ocorrido e finalmente chegar ao diagnóstico preciso. Pode passar. Com isso, é extremamente importante falar sobre o papel do cirurgião dentista no diagnóstico de infecção por entamoebas gengivales. Esse parasita, como falado anteriormente, encontra-se na cavidade oral e, apesar de ser considerado um comensal, a sua proliferação pode causar periodontites graves, como já mencionado.
Esse parasita habita a área ao redor dos dentes e gengivas, incluindo espaços entre os dentes, e especialmente em dentes com cavidades, em tártaros dentários, mucosa necrótica de células e franjas gengivais. Pacientes com má higienização oral estão mais suscetíveis à contaminação, infecção e manifestação desses parasitas. Por isso, o cirurgião dentista assume um papel importantíssimo tanto na prevenção quanto no tratamento de pacientes que apresentam entamoebas gengivais. E como é feita essa prevenção? Então, falando um pouco sobre prevenção, o cirurgião dentista deve fazer uma anamnese bem detalhada do paciente, investigando seu histórico de vida, rotina e até mesmo de doenças. Além disso, a instrução adequada do paciente quanto ao uso da escova dental e do fio dental diariamente, assim como a limpeza da língua, é extremamente relevante. Além de explicar sobre a importância da manutenção da higiene oral com o intuito de melhorar a saúde não só bucal, como sistêmica. Como forma de tratamento, o cirurgião dentista deve atentar-se ao quadro clínico do paciente, fazer a remoção de placas dentais, caso haja, e quando considerada contaminação e proliferação parasitária, deve solicitar um exame de análise parasitológica a fim de obter a confirmação e o diagnóstico preciso. Caso haja essa confirmação, deve instruir o paciente a buscar profissionais especializados para que possam prescrever medicações antiparasitárias específicas, além de sempre manter a boa higienização bucal a fim de evitar recidiva. Oi, gente, eu sou Erika Bianca e a partir da nossa leitura de artigos e pesquisas, nós conseguimos inferir que a entamoeba gingivalis é um parasita com ciclo de vida diferenciado, apresentando apenas formas de trofozoito. Ela se locomove através de pseudópodes, o que a confere mobilidade e polimorfismo. Reside nas bolsas gengivais, próximo à base dos dentes, abscessos bucais, bem como nas placas periodontais. A via de infecção da E. gingivalis é de forma direta, através do contato com a saliva do hospedeiro, seja através do beijo, troca de utensílios de cozinha ou até mesmo no compartilhamento de escovas. Teoriza-se que a infecção ocorre a partir do contágio direto. No entanto, fatores como má higiene, baixo saneamento básico, hábitos deletérios como o uso de cigarros, o tabagismo, e comorbidades como diabetes são fortes causas para a prevalência do mesmo. Como essa doença envolve problemáticas sociais, as regiões mais negligenciadas pelas políticas públicas são aquelas com maior percentual de doença periodontal, como é o caso da região norte. Tal como as com maior atenção do setor público apresentam menor percentual da doença, como a região sudeste. Caso haja suspeita de infecção pelo parasita, pode-se realizar esfregaços, submetidos a diferentes tipos de coloração para visualização, ou mesmo visualização por placa de Petri, contendo solução fisiológica. É imprescindível que o cirurgião dentista se atente ao diagnóstico da doença periodontal, visto que há íntima ligação entre o parasita mencionado e a fisiopatologia da doença. Para isso, deve ser feita raspagem e uma posterior análise do material coletado. Sabe-se também que o parasito inicialmente habita a cavidade como comensal, e quando ocorre um desequilíbrio dessa microbiota, ele passa a ser patogênico. Desse modo, é importante que o cirurgião dentista trabalhe na prevenção da doença, orientando o paciente a manter uma boa higiene e cuidado com a cavidade oral, para uma melhor promoção da sua saúde, bem como cabe ao profissional uma anamnese de qualidade para evidenciar possíveis problemas e uma anamnese que seja capaz de mapear o dia a dia do paciente e, caso necessário, a realização do encaminhamento para exame parasitológico de confirmação. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigada.